E no Aeronotícias de hoje, governo dos Estados Unidos alerta as empresas aéreas sobre o uso de inteligência artificial para personalização de preços de passagens. Você acha que isso aí é certo? Vamos falar sobre isso aí já já. E estudos da Airbus, um estudo da Airbus revela o perfil do crescimento da aviação corporativa na América Latina. Boas notícias aí sobre esse perfil de crescimento, hein? E a Latam financia a aquisição de 11 jatos Airbus A321 com apoio de banqueiros franceses. Estão começando aí mais um Aeronotícias e vamos falar também sobre vale a pena você entrar como agente de aeroporto para depois tentar migrar para comissário de voo e futuramente também para piloto. Vamos falar sobre esse assunto hoje no Aeronotícias. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! E olha aí, gente, o governo dos Estados Unidos alerta as empresas sobre o uso de inteligência artificial, para personalização dos preços das passagens. Então eles, olha só, o secretário lá dos Estados Unidos, secretário de transporte, como se fosse o Ministério do Transporte, ele expressou preocupações sobre o uso de inteligência artificial para definir preços em passagens aéreas, afirmando que se essa prática for confirmada, será objeto de investigação. Hoje, a venda da passagem aérea já utiliza algoritmo. Então ela sabe, por exemplo, o algoritmo ele tem mais ou menos uma noção de qual é a época que a passagem tem que ser mais cara, o horário do dia, a época antes do voo, em cima do voo, ou 30 dias antes do voo, 15 dias, um mês. Então, os preços eles vão oscilando, porque o algoritmo é feito um estudo que mostra para a empresa a melhor maneira, os melhores preços para ter a máxima eficiência para a aeronave sair cheia. Tanto que hoje em dia você vai no aeroporto, você pega um avião, os voos com alta ocupação, alta taxa de ocupação. Então, dificilmente. Então, para isso, as empresas, gente, um avião que comporta, vou dar um exemplo aqui, 200 passageiros, a empresa sempre vai vender a mais. Porque esses algoritmos, eles já sabem quantos, em média, vão faltar. Porque o passageiro pode faltar. Quando você compra uma passagem, você pode faltar. Você pode não comparecer e você pode remarcar a sua passagem. Então, o contrato de transporte aéreo prevê isso aí. Então, do mesmo jeito que a empresa, que o passageiro pode faltar, a empresa ela vende a mais porque ela sabe que, por exemplo, se ela vender, vou dar um exemplo aqui, se ela vender 240 passagens para o avião que cabe 200, vão chegar ali 193, 197, costuma chegar 198, se ela vender 240 passagens, um exemplo que eu estou dando, tá? E aí pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas a média sempre dá certo. O algoritmo ele tem uma alta precisão. Aí o pessoal fala um monte de besteira nas redes sociais. Porque overbooking, porque a empresa vendeu mais passagens do que a capacidade do avião. Claro que a empresa vai vender mais passagens do que a capacidade do avião, porque o passageiro também pode não comparecer para o embarque. Tá? Então já sai um mito aí, você que está assistindo a gente aqui, já fica sabendo, Quando alguém falar uma besteira dessa aí, quando você vir aí uma notícia falando uma bobagem dessa, você já sabe que não é assim que funciona, E aí, gente, só que agora, além do algoritmo, eles vão começar a usar inteligência artificial, E essa inteligência artificial, ela pode utilizar aquilo que você busca no ChatGPT, aquilo que você busca no Google, aquilo que você busca no Gemini, no DeepSeek, enfim, nessas plataformas de inteligência artificial que eventualmente podem fazer convênio com as empresas aéreas ou com as plataformas de venda de passagens. E aí ele sabe, porque antes de fazer uma viagem você vai lá perguntar o que eu vou fazer em tal país, o que eu vou fazer em tal cidade. Ele sabe muito mais sobre você, o Google, por exemplo, sabe muito mais sobre você do que você mesmo, onde você estava, o que você gosta, que hora que você acorda, que hora que você olha para o celular, que hora que você liga o celular. Então,
eles vão começar a utilizar essas informações para formar o preço da passagem. Vão saber quanto você ganha, quanto você gasta, qual é a sua, digamos assim, a sua situação financeira, se você é uma pessoa que gosta de pagar à vista, se gosta de pagar parcelado. Então eles vão fazer um preço de passagem personalizado. Só que isso aí vai entrar digamos assim, nas informações pessoais, né, naquilo que você... Porque quanto você paga, por exemplo, você paga para usar o Google? Você não paga para usar o Google. Você paga para usar o Instagram, o Facebook? Você não paga. E tudo aquilo que você não paga, o produto é você, são as suas informações. Essas informações vão ser usadas para quê? Para isso, por exemplo, né? Você leu lá o termo de contrato dessas empresas? Leu tudo? Não leu. E eles podem usar, eventualmente, para troca de informações. E essas informações podem ser usadas para estabelecer preços individualizados em seus assentos e, enfim. Só que isso tudo vai entrar numa discussão ética da privacidade, tá? E o foco da discussão, nesse caso, recaiu sobre a Delta Airlines, que foi mencionada por senadores americanos que expressaram preocupação com a possibilidade da empresa utilizar IA para adaptar os preços das passagens de acordo com cada consumidor, ou seja, no valor máximo que estariam dispostos a pagar, ou que estariam dispostos ou em condições de pagar. E com isso a empresa consegue maximizar aí os seus ganhos, né? Você acha isso certo? Você acha que a empresa pode fazer isso? Tá dentro, faz parte do jogo, não faz? Já que eu não pago nada para usar ChatGPT, tem os planos pagos, né? DeepSeek, Gemini, Google, enfim. E aí, tá dentro do jogo? Ou eles estão começando a extrapolar? O que você acha? Deixa nos comentários aí, gente. Então, em resposta, a Delta afirmou ao Congresso que não utiliza e não utilizará IA para definir tarifas individuais, né? Então a empresa está negando aí. Entretanto, a companhia confirmou que, em parceria com a empresa Fetcher, planeja implementar uma tecnologia de gerenciamento de receitas baseada em IA, em 20% de sua rede doméstica até o final de 2025. Segundo o site da Fetcher, seu sistema de precificação é utilizado por várias companhias aéreas, incluindo WestJet, Virgin Atlantic, Viva e Azul, inclusive, né? Enfim, gente, aí tem a discussão toda aqui, o que eles estão fazendo, o governo está em cima, blá blá blá. Mas o que você acha? Você acha que isso aí fatalmente vai ser utilizado? Não vai ter jeito, a inteligência artificial vai entrar nisso daí e vai precificar de forma individualizada mesmo, até mesmo outros serviços, tá? Não só esse aí, como outras coisas também. Isso aí você vai comprar alguma coisa ali na Amazon, no Mercado Livre ou num site desses aí, pode ser que o preço seja o preço para você, não o preço para todo mundo. Isso já é feito, por exemplo, quando você compra no Booking. Quando você compra, faz reservas de hotel no Booking, eles já meio que dão uma personalizada para você. Se você pega o celular de um colega, o mesmo hotel no mesmo dia, às vezes está outro preço. Para ele está um preço, para você está outro preço, né? E aí, vocês acham que isso não tem jeito, é uma tendência, vai acabar sendo usado? Ou não é certo, não deve ser usado e o governo tem que ficar em cima e não permitir que isso aconteça, né? O que vocês acham aí? E estudo da Airbus revela o perfil do crescimento da aviação corporativa na América Latina. O que está acontecendo, gente? Esse estudo aí, encomendado pela Airbus Corporate Jets, ACJ, destaca o papel crescente da aviação corporativa para empresas da América Latina. Tá? O relatório revela que as organizações da região, as empresas da região, né, que já utilizam aviação executiva, estão aumentando a sua utilização para apoiar a eficiência operacional de seus executivos, né, proporcionando acesso a um maior número de executivos, de funcionários, e em muitos casos, utilizando suas aeronaves para causas humanitárias. Então essa pesquisa foi realizada com altos executivos de empresas sediadas no Brasil, Argentina, México e Colômbia, incluindo 33 diretores executivos de grandes corporações e 29 famílias, né, que têm jatos, né, fundos de hedge e etc, né, que totalizando todo mundo aí, gerencia um patrimônio de 122 bilhões com B de dólares, tá, gente? Ou seja, gente bem rica em empresas grandes, tá? Então o que o estudo revelou? Que 55% dos voos corporativos realizados por esses executivos são feitos por meio da aviação executiva. Então eles preferem pegar a aviação executiva, que é um voo personalizado, é um jatinho, do que pegar... É como se você pegasse o seu carro particular em vez de pegar um ônibus, ficar lá esperando o ônibus no ponto de ônibus, tá, gente? É mais ou menos isso. Você não vai ter que se adequar aos horários e, digamos assim, toda a burocracia da aviação comercial. Você vai ter o voo para você, né? Você vai chegar no aeroporto e vai ter todo mundo ali esperando você chegar para você decolar. É assim que funciona, né? Então, e os números de utilização, eles estão aumentando. Então o que já tem hoje, ó,
A demanda por aeronaves particulares está correlacionada com a crescente presença internacional das empresas latino-americanas. Então as empresas latino-americanas estão começando a expandir os seus negócios para os outros lugares do mundo, né? E aí, ó, dentre as principais vantagens das viagens em jatos executivos, os entrevistados destacam a flexibilidade para trabalhar em assuntos confidenciais e maior controle sobre a agenda. Ou seja, o avião é só você que vai usar. Você não vai ficar do lado de alguém que você não conhece ali, né? E você pode trabalhar no avião, você pode tratar de negócios no avião, você pode fazer negócios dentro do avião, você pode chamar um cliente para viajar com você, e aí o que vocês conversarem ali tem muito mais privacidade, né? Fechar negócios, enfim. As empresas estão descobrindo que o uso das aeronaves executivas é vantajoso em relação à utilização de serviço de transporte público, né? Transporte público, no caso, aviação comercial, tá? E aí, ó, vamos lá. A pesquisa revela uma mudança significativa na forma como as empresas estão ampliando o acesso às aeronaves executivas, com 97% dos entrevistados afirmando que estão colocando mais funcionários, olha aí, ó, para voar em jatos corporativos e esse percentual deve se manter nos próximos 3 anos. Isso quer dizer o quê? Que as empresas, as grandes corporações estão colocando os seus gerentes, diretores, vice-presidentes, presidentes, CEOs e etc., realmente para voar em jatos executivos, porque eles são legais, porque é mais confortável para o funcionário? Não. É porque isso dá mais retorno, dá mais produtividade para as corporações. Isso, para quem trabalha na aviação, é muito bom, porque é um mercado que vai crescer. A Embraer é a maior fabricante de jatos executivos de entrada, de pequeno porte, digamos assim, né? E ela fabrica, inclusive tem fábricas nos Estados Unidos, né, que é o nosso maior cliente, né? Então é uma boa notícia, tanto para Airbus, que encomendou essa pesquisa, quanto para a Embraer, que ficou sabendo disso. Também ela tem as suas próprias pesquisas estratégicas, né? E sabe dessa, digamos assim, tendência de mercado. A aviação executiva, a gente também emprega muitos pilotos, né? E emprega também comissários de voo. E com uma remuneração muito atraente. Muita gente, depois de uma experiência na aviação comercial, acaba migrando para a aviação executiva em função dos altos salários, do estilo de vida, né? Porque são milionários, enfim, eles acabam indo por tabela, né? Para os mesmos lugares, enfim, acabam desfrutando de uma parte desse estilo de vida aí, desses milionários, né? E vale a pena, tá? Então, para você aí que pretende um dia, de repente, trabalhar nessa aviação, a tendência é boa, né? Tá crescendo bastante. E a Latam financia a aquisição de 11 jatos Airbus A321 da geração anterior, não é da geração Neo, é da geração Cell, né? Que é o convencional, não é do motor New Engine Option, né? É o Conventional Engine Option, né? É o motor mais antiguinho, né? Mas são aviões excelentes que estão voando pelo mundo aí, muitos, né? Como tá tendo falta de aeronaves, né? Então olha aí, ó. Uma empresa com sede na França anunciou a conclusão bem-sucedida da subscrição de um empréstimo sênior garantido para financiar a aquisição de 11 aeronaves Airbus A321 para a Latam. Considerado o maior grupo de companhias aéreas da América Latina, a Latam está sediada em Santiago, no Chile, e opera uma extensa rede de rotas domésticas e internacionais, oferecendo uma ampla gama de serviços de passageiros e carga. Isso aí, né? A gente já sabe, né? O grupo inclui mais de 350 aeronaves, distribuídas pelas suas empresas afiliadas no Chile, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru, né? A Latam está em todos esses países aí, é o grupo Latam, né? E a empresa desempenhou um papel na reestruturação dessa transação, essa empresa chamada Natixis, ou Natixis, é um nome esquisito aí, tá, gente? Atuando como principal credor para o empréstimo comercial da empresa, destinado à aquisição de 11 aeronaves. Beleza, então vamos ver, eu não vou falar dos detalhes da transação. O chefe da aviação dessa empresa aí, né, para as Américas, o nome dele é Yevgenia, acho que é mulher, né, Yevgenia Levitin, comentou: estamos entusiasmados em continuar apoiando as necessidades de financiamento da frota da Latam e seu crescimento sustentado com um refinanciamento bem sucedido de 11 A321 convencionais, né, da família um pouquinho mais antiga, né. Agradecemos a confiança da Latam. Só não ficou claro aqui se esse financiamento é para novas aeronaves, tá, gente? Aqui está dizendo aquisição. Se for aquisição, pelo que está escrito aí, então é aquisição. Aquisição, possivelmente a Latam está precisando de aeronaves aí, está em busca de aeronaves pelo mundo,
encontrou essas aeronaves aí. Logicamente que ela não vai comprar aeronave ruim, são aeronaves aeronavegáveis, aeronaves ok, padrão Latam, e para colocar para voar. O A321 é uma máquina de fazer dinheiro, tá, pessoal? É uma aeronave maravilhosa, um avião de corredor único com capacidade de 220 lugares. É maravilhoso, é um avião que papa fila no aeroporto, ele esvazia a fila do aeroporto. Então é uma máquina de fazer dinheiro. Ele tem a mesma asa, mesmo motor do A319, por exemplo, que é um avião bem menor, mas ele leva bem mais gente. O A319 leva 150, mais ou menos, no máximo, 149, vai. Enquanto que o A321 leva 220. Né? Então, é um avião aí que vai ajudar bastante a empresa a atingir os seus objetivos. E isso significa também mais empregos e mais postos de serviço, aeroportos, manutenção para a Latam. Então, uma excelente notícia aí da Latam. Esperamos que ela continue financiando a aquisição de muitas e muitas aeronaves, né? Bom, e hoje vamos falar se vale a pena você que quer entrar na aviação, quer ser comissário de voo, quer ser piloto, se vale a pena entrar como agente de aeroporto. Então, gente, vamos lá. Vale a pena entrar como agente de aeroporto? Claro que vale a pena entrar como agente de aeroporto. Primeiro que você vai tratar com pessoas no aeroporto, que é uma das piores fases de atendimento, que às vezes dá problema, o voo cancelou, o voo atrasou, o passageiro perdeu conexão, ou então vai ter que pagar excesso de bagagem, o cara fica bravo porque não quer pagar. Enfim, você vai ganhar experiência de atendimento na aviação. Você vai aprender a ver documentação, se o passageiro pode embarcar, se não pode, se ele vai ser admitido em outro país, você tem que ver. Porque se ele bater lá e não puder entrar, por erro da empresa aérea no Brasil, a empresa paga multa, e paga pesadas multas. Então você vai aprender tudo isso, vai aprender a fazer emissão de bilhete, despacho de bagagem, vai aprender a montar o esquema de layout de passageiros dentro da aeronave. Famílias que estão separadas, você vai ter que juntar essas famílias, porque enquanto a porta do avião está aberta, não são os comissários que fazem isso, são o pessoal do aeroporto que faz isso, né? Então vai ter que resolver problemas relacionados à aviação todo o tempo que você estiver trabalhando. Não tem rotina, é um trabalho altamente dinâmico. E com isso você vai construir o filme da sua carreira para a empresa. Quando a empresa precisar contratar, por exemplo, comissários, pessoal de operação, né? Ela não vai fazer um processo seletivo, ela não vai pegar um candidato de processo seletivo externo que ele vai lá e aplica. Essa aplicação a gente costuma dizer que é como se fosse uma foto. A empresa olha aquela foto, ela pode gostar ou não gostar, mas ela tem uma chance maior de erro. Né? Por isso que os processos seletivos hoje são bem estruturados, com muita coisa para você preencher, enfim. Já você que trabalha dentro da empresa, a empresa conhece você, tem um file sobre você, se você chega atrasado, se você dá mancada, se você resolve os problemas, se você inova, se você, enfim, apresenta soluções, a empresa já te conhece, né? E aí a sua chance de migrar para o voo, para ser comissário de voo, aumenta demais. Pra vocês terem uma ideia, a média de candidatos externos em um processo seletivo grande é em torno de 5%, tá, gente? No máximo, de cada 100 entram 5, tá? Você não vai ouvir esse número em outros lugares, mas é mais ou menos isso. Cada 100 entram no máximo 5, de cada 100 candidatos, tá? Agora, de cada, digamos assim, de cada 20 ou de cada 10 agentes de aeroporto que fazem processo seletivo, de cada 10, em torno de 3 ou 4 entram, às vezes até 5. Ou seja, o aproveitamento é muito maior. É metade, praticamente. Né? 30%, 40%, 50%. Olha só, de 5% você pula para uma faixa de entre 30% e 50% de aproveitamento. A sua chance aumenta demais. Né? Então vale a pena, você vai passar um tempo, vai aprender, vai poder ter a oportunidade de fazer a sua história dentro da empresa, né? E vai poder migrar para o voo como comissário de voo. E pode ser, se você, por exemplo, estiver estudando para piloto, a mesma coisa. As suas chances, porque você já é funcionário da empresa, os requisitos vão diminuir. Para quem é funcionário, os requisitos são menores, quantidade de horas de voo. Eles sempre fazem processo seletivo antes, então vai ter um processo seletivo separado do pessoal de fora, normalmente. Então eles vão dar preferência para você. Então a sua chance de progressão na carreira aumenta demais. Entrando como agente de aeroporto, você fica ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Você aproveita esse tempo para aprender. Você vai ter benefício de viagem para você, para familiares. Você vai poder viajar no final de semana. Final de semana não, porque você trabalha por escala, né? Vai poder viajar nas folgas. Você vai poder viajar nas férias. O mesmo benefício dos demais funcionários. Piloto, comissário. Os benefícios são para funcionários da empresa, né?
Então você vai ter essa oportunidade de viajar para fora do Brasil, enfim, e vai aprender muito. Então vale a pena sim você aplicar para agente de aeroporto. Inclusive, a Academia do Ar tem curso de agente de aeroporto que te ajuda muito para aplicar para essa função. Porque a maioria das pessoas não sabem o que o agente de aeroporto faz, qual é o trabalho, onde ele pode atuar dentro da empresa. As pessoas não têm essa noção, né? Não conhecem, não sabem os detalhes da profissão, o que é o Manual Geral de Aeroportos, enfim. Então você vai aprender nesse curso, você vai aprender o básico do atendimento, que vai aumentar muito as suas chances de contratação. E se você estiver interessado em trabalhar como agente de aeroporto, faz um comentário aqui que eu mando para você o link dos empregos, das vagas que estão abertas em Latam, Gol, Azul, sempre tem vagas abertas em várias localidades do Brasil. A última vez que eu dei uma olhada aí, na Gol, tinha aeroporto com vagas abertas em vários aeroportos do Brasil. Então vale a pena para você que está em busca de uma carreira na aviação, né, entrar na parte de aeroportos. Além de ser uma excelente porta de entrada, você vai aprender demais e vai te ajudar muito. Quando você for comissário, por exemplo, quando você for piloto, se você tiver a intenção, você vai saber muito como que aquele passageiro, tudo aquilo que passou lá no aeroporto. Então o seu atendimento vai ser um atendimento diferenciado e você já passou, digamos assim, pela pior parte, que é a parte do passageiro, que ele é mais, digamos, mais nervoso, mais bravo, é a parte que ele está no aeroporto ainda, onde ele perde voo, perde conexão, às vezes bagagem extraviada, e é o agente de aeroporto que vai ter que cuidar de tudo isso daí, tá bom? Então vale a pena sim. Se você tiver interesse, manda mensagem, deixa um comentário nos comentários, né, que eu mando para você. Pede lá, fala com a empresa que você quer trabalhar, a gente manda o link para você, tá bom? O Aeronotícias fica por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu!